Glória a Deus, irmãos. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Que linda, né, a encenação, como o povo de Deus é criativo. Eu acho que você já sabe qual é a mensagem que eu vou pregar, né? Diante dessa encenação você já deve saber, amém? E hoje eu vou fazer diferente, né? A gente, às vezes, no culto de domingo, a gente não costuma fazer isso. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou ler até o versículo 11. Até o versículo 11. E eu vou fazer como a gente faz na célula, por que não? Eu vou ler um versículo e a igreja inteira lê o segundo versículo, tá bom? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, Se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. no momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, Se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado e que faria. ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando o mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amém? Glória a Deus, igreja, pode se assentar. Amém, amados. Por que eu comecei essa pregação com essa imagem do oleiro, com essa encenação? Por que nós começamos dessa maneira? Justamente, amado, porque para algumas pessoas a imagem, ela fala mais que 1000 palavras. Justamente por isso. Eu até me emocionei, né? Parece simples, né? Talvez alguém não sentiu nada. Mas eu me emocionei com a encenação, porque eu imaginei de um jeito. Se eu fosse fazer, seria de um jeito. Mas a criatividade do povo de Deus não tem limite, né? A Michele e o Mateusão fizeram de uma forma esplêndida, que não tinha passado pela minha mente. Algo que ficou marcante, né? Então, se você... A nossa tendência é essa, irmãos. Quando tem uma imagem, mesmo que eu esqueça 90% da mensagem, a imagem fica na minha mente. E essa imagem do oleiro é uma imagem forte. E foi por isso que Deus fez com o profeta Jeremias exatamente como nós fizemos aqui. Deus poderia ter falado com Jeremias na casa dele? Poderia. Deus poderia falar com Jeremias sem imagem nenhuma? Poderia. Mas Deus, Ele quis falar desta forma. Deus quis ensinar uma lição para o profeta através de uma imagem. Através do trabalho de um profissional, que é o oleiro. E Deus fala com ele, e Deus manda ele descer à casa do oleiro. Deus falou: levanta-te.
Esse levanta-te, será que dá para entender que é porque ele estava sentado? Talvez. Mas esse levanta-te, pode ser que o profeta estava desanimado, por causa do pecado. O pecado de Judá, o pecado de Jerusalém. E os profetas se entristeciam de tal maneira, irmãos, que eles ficavam abatidos. É aquilo que o apóstolo Paulo falava, ele fala nas suas cartas, né? Falava, quem não enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem não fica triste, que eu também não fique. Filhinhos, eu sinto as dores de parto por vocês. Então, igreja, quando alguém de nós estamos fracos, nós pastores, nós líderes, intercessores, nós sentimos a dor. Nós ficamos tristes também. E aí bate o desânimo. A tua presença aqui é importante para nos animar também. Você pode observar isso, irmão. Quando a gente vê uma igreja lotada, você sente mais ânimo para louvar. Mas quando você vê menos pessoas, parece que, não é? Até o amém é mais difícil de sair da boca de alguns, até o glória a Deus. Eu estava agoniado agora, nesse começo aqui, o louvor rolando lá, e eu falei, não é possível, que eu não estou ouvindo. Mas não é porque você não quer, é automático, você está alegre, você está contente, está glorificando a Deus, mas parece que não sai. Mas quando o ajuntamento é maior, quando você vê mais adoradores, por que isso, irmão? Porque nós fomos feitos para viver em comunidade, viver em sociedade, viver lado a lado um do outro. Por isso que o maior castigo na eternidade vai ser alguém passar o restante da eternidade sozinho, na escuridão, sofrendo dores, aqueles que rejeitaram a Cristo. Porque ninguém aguenta solidão, ninguém aguenta estar só. Eu abri um adendo para falar a respeito disso. Mas, irmãos, eu creio que uma das melhores formas de Deus falar conosco é através de uma imagem. É através de uma cena que marca a nossa vida. E Deus usou a vida desse profissional. Eu acho que se há uma profissão boa para falar de relacionamento entre Deus e o homem, é a vida de um artesão. Porque nós estamos falando de oleiro. Talvez muitos aqui nem saibam o que é um oleiro. Eu sei porque eu nasci no interior, eu conheço uma olaria, eu vivi dentro de uma olaria, meu cunhado tinha uma, minha mãe também fazia algumas panelas de barro, né? Tinha pessoas mais profissionais do que ela, mas ela também fazia. Não era com tanta perfeição como artesão, mas eu também via ela pegando barro e fazia. E a gente brincava de fazer bonecos de barro, panelinha de barro também, a gente fazia, né? Então eu lembro disso. Então, irmãos, aqui nós vamos ver, fazer um paralelo do que é a casa do oleiro e do que é a igreja. Onde foi que aconteceu essa história? Está dizendo o local? Está dizendo o local, está dizendo que é na casa do oleiro, mas ninguém sabe em que lugar foi, é atemporal. Ninguém sabe em que região. A gente sabe que era ali em Israel, onde eles viviam, mas tinha muitos oleiros ali. Deus falou, levanta-te e desce à casa do oleiro, que lá eu falo com você. Irmãos, até nisso a gente tem que ver a obediência do homem e da mulher de Deus. Às vezes nós estamos desanimados e Deus dá um comando simples e a gente não faz. Às vezes você está desanimado e Deus fala, bate palma. Você não bate palma. Você está desanimado, Deus fala, glorifica. Você não glorifica. E aí depois você não sabe porque sua alma não se alegra. Porque Deus está dando comando simples, você não faz. Imagina se ele der um comando difícil. Então Jeremias se levantou e foi à casa do oleiro. E você também hoje se levantou e veio à casa do oleiro. Você veio à igreja. O que é a igreja, irmãos? A igreja, muitos encaram somente como uma instituição. Ela é uma instituição. A igreja, ela funciona da seguinte forma, ela tem um estatuto, ela tem um regimento interno, não é? Aliás, quem aqui já leu o nosso estatuto?
Levante a mão, quem já leu. 2 pessoas. 2? Pois é, tem um estatuto. Se você entrar, Rocha Eterna, Carrão, lá tem um estatuto. É o nosso estatuto. O estatuto das igrejas Rocha Eterna é um só. Então você entre lá e leia, para você saber todas as regras. Lá também, na página, tem também o regimento interno. O que é o regimento interno? Falando algumas normas, algumas diretrizes. Como uma empresa tem um regimento interno, a igreja tem. A igreja é uma instituição que ela dá satisfação, digamos assim, ela presta contas com a sociedade, né, com o lugar onde ela é a igreja local, com o seu bairro, e principalmente com as autoridades. Por isso que nós falamos aqui no começo do culto dessas regras, principalmente com as autoridades instituídas, que toda autoridade é instituída por Deus, e também, principalmente, ao próprio Deus. Amém? Então, igreja é isso, mas igreja é mais do que isso. Igreja é um corpo vivo. Igreja é um conjunto de pessoas salvas, pessoas que nasceram de novo, pessoas regeneradas, lavadas pelo sangue de Cristo, pessoas que têm a mesma fé, pessoas que se levantam no nome de Jesus, que se ajuntam, faz o seu ajuntamento, e essas pessoas glorificam o nome do Senhor, vivem uma vida em comum. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, né, eu até preguei isso esses dias na casa da minha sogra, que ele falava: rogo a Evódia e a Sintique, o nome de 2 mulheres, que sintam o mesmo no Senhor. Irmãos, Deus roga que nós sintamos o mesmo em Cristo, que nós tenhamos a mesma fé, a mesma confiança, tenhamos comunhão uns com os outros, não vivamos de intrigas, de inimizades uns com os outros, porque isso quebra o fluir do Espírito Santo de Deus. Isso quebra toda essa positividade, digamos assim, essa energia, que não é assim que a gente crê, né? A gente fala para você entender o que eu estou falando, mas o Espírito Santo é uma pessoa, que ele se entristece se alguém está machucado, se algum irmão está em inimizade com outro, o Espírito Santo entristece. A obra não anda. Se alguém do grupo de louvor está fazendo a obra aqui de qualquer jeito, está com a vida toda bagunçada, o louvor não flui. Se eu vier pregar aqui, o presbítero Davi, ou qualquer outro que se levantar para pregar aqui, a mensagem não faz efeito por causa do nosso pecado. Então, nós não podemos quebrar isso. Então, igreja é isso. Igreja, na verdade, é um organismo vivo, que se move a partir dos dons espirituais, do carisma de Deus. Sabe quando você usou aquele perfume lá, o charisma? Charisma quer dizer dom. Vem da palavra grega, é uma palavra grega chamada carisma, é dom. Quando fala igreja carismática, é a igreja que se move nos dons de Deus. Então nós somos uma igreja carismática. Se alguém disser, vocês é uma igreja carismática, às vezes a gente tem um pouco de preconceito por causa, né, de outros lugares aí. Mas não tenha preconceito, nós somos uma igreja carismática, porque nós nos movemos nos dons do Espírito. Deus não cessou de fazer o que ele fazia no passado. Nós sabemos que tem pastores cessacionistas, né? Cessacionistas é aqueles que creem que os dons cessaram, mas nós não cremos que eles cessaram. Nós somos continuistas. O Deus do passado é o Deus de hoje. Se eu não tenho algum dom, não é porque ele cessou, é porque Deus não quis me dar aquele dom. Se você não tem algum dom, não é porque ele cessou, é porque Deus não te deu esse dom. Descubra qual é o seu dom. Descubra qual é o seu dom. Mas todos nós temos dons. Então, igreja é isso, irmãos. É um conjunto, né, de pessoas que se move nos dons espirituais. E esses dons, eles servem para quê? Para edificar a igreja. O talento da Michele aqui e do Mateusão edificou a minha vida numa mensagem encenada. O talento dos meninos tocar instrumento
edificou minha vida, porque tocou a minha alma, porque fala o coração daquele que vem à casa de Deus, daquele que canta, daquele que prega, daquele que está na porta ali recebendo, a irmã Fátima intercedendo, Valquíria na porta. A vida delas está edificando a todos nós. Então, cada um de nós temos um dom. Então, igreja é isso. E esse conjunto de pessoas salvas, irmãos, são popularmente chamados de quê? São popularmente chamados de vasos, né? Somos chamados de vasos. Quando a gente fala, né, tem igrejas aí que falam assim, ei, vaso, né? Eu mesmo não gosto disso não, irmão, esse negócio de chamar o outro de vaso, eu gosto de chamar de irmão mesmo. Mas tem gente que fala, e aí, vaso, né? Só falta até a vaza também, né? E aí, vaso? Por quê? Porque um vaso, ele serve para muitas coisas, né? Um vaso, ele pode ser feito para colocar líquidos, coisas secas, sei lá, para tantas coisas. E o vaso, ele pode ser vaso de honra, né? Um vaso que ornamenta um lugar, como ele pode ser um vaso de desonra. Que vaso de desonra é aqueles que a gente não quer mostrar muito, que fica mais escondido, né? Por exemplo, o vaso sanitário é um vaso, né? Ele não tem tanta honra assim, porque ele está ali para um outro fim. Mas esse vaso, a honra dele é diferente daquele, né? Então, fazendo esse paralelo da igreja, né, de Deus com a olaria, nós somos vasos. Por quê? O apóstolo Paulo, ele vai dizer, como eu falei aqui, é em 2 Coríntios 4:7. Ele vai dizer assim, que nós temos um enorme tesouro guardado em vasos de barro. Porque, irmãos, nós somos literalmente feitos do barro. Como fala lá em Gênesis capítulo 2:7. Literalmente eu e você fomos feitos do barro. Eu estava vendo essa semana naquele Você Sabia? Uma reportagem sobre a outra mulher de Adão. Alguém aqui já ouviu falar nessa outra mulher de Adão? As pessoas têm essa teoria de que Adão teve uma mulher que não foi feita da costela dele, né? O nome dessa mulher que eles falam é Lilith. E essa Lilith foi feita também do pó da terra. E Lilith, ela se rebelou porque ela dizia assim, por que eu tenho que ser inferior ao homem, se eu também fui feita do pó? E aí essa mulher desobedeceu ao marido, não queria se sujeitar ao marido, e ela foi banida, né? Ela foi banida do paraíso, e ela foi portal para vários demônios entrar nela, e ela ter relações ilícitas com esses demônios, e aí Deus mandou outra mulher, feita da costela do homem, que era Eva. Mas isso é uma teoria, irmãos. Isso não está na Bíblia. Isso é história. Isso para mim, isso é uma história que não tem nada a ver. Eu fico com aquilo que a Bíblia fala, tá? Eu só estou te falando como conhecimento, porque teve uma época que as pessoas perguntavam para mim, e Lilith? Eu falei, quem é Lilith? Eu sei lá quem é Lilith. Mas o que é que você acha de Lilith? Eu sei lá quem é Lilith. Fiquei sabendo um tempo desse aí que falaram dela, e essa semana escutei essa reportagem dizendo como era isso aí, que eu nem sabia como era que funcionava. Então, irmãos, na verdade, nós somos vasos de barro, mas tem um tesouro precioso dentro de ti. O Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo habitando no teu coração. Jesus Cristo renovando o teu interior constantemente. Esse é o tesouro. E a igreja, ela é chamada de casa do oleiro, porque aqui nós somos moldados à semelhança do vaso. Ninguém chega perfeito aqui na igreja, irmãos. E um vaso, para se tornar com esse acabamento aqui, eu acho que foi até providencial vocês esquecerem esse vaso aqui. E um vaso, para ter um acabamento desse aqui, irmãos, isso aqui leva tempo. O barro tem que ser ótimo, sem impureza, sem pedras, para que ele fique assim com acabamento bonitinho. Então isso aqui leva tempo, né? Então nós vamos pensar. O barro, por exemplo, como eu estava pregando essa mensagem, eu fui atrás de informações essa semana. E eu ouvi uma outra pregação muito bem feita,
E tinha um oleiro mesmo, o cara fazendo um jarro, ele fez um jarro quase desse tamanho. O oleiro dentro da igreja, com a roda funcionando, já foi agora nos nossos dias. Eu acho que essa pregação é no Templo de Salomão, se eu não estou enganado. O espaço é muito grande. E eu fiquei assistindo essa imagem, esse vídeo. O oleiro trabalhando na roda, fazendo vaso. Ele trouxe os tipos de barro para dentro da igreja. E o pastor ia parando, a igreja observando o trabalho do oleiro e o pastor explicando. Achei muito bem criativo, né? E vamos pensar aqui a questão do barro. O barro, por exemplo, aquele oleiro lá da igreja, ele falou uma coisa curiosa. Ele falou uma coisa que eu já sabia, mas não tinha pensado. O barro é tirado de onde? O barro é tirado de lugares úmidos. Barro não é lama, é diferente. Porque a lama, ela é uma coisa bem fugaz. Ela fica na tua mão e ela se desfaz. Barro é consistente. Mas o barro é tirado de lugares alagadiços. Ali, o oleiro vai, ele cava, ele pega o barro, e aí, ele também explicou, o oleiro lá, que barro não é tirado só de lugares úmidos. Às vezes, os melhores do fundo dos poços. Olha que coisa interessante. Irmãos, faz um paralelo com tua vida. De que você é feito? De barro. De onde o Senhor te tirou? Da lama. Muitos de nós aqui fomos tirados da lama. Eu fui tirado de um lamaçal, você, muitos aqui. E outros foram tirados do fundo do poço. Foram resgatados do fundo do poço. Porque, irmãos, quando não há mais nada o que o homem fazer e nem a quem ele recorrer, ele só vai olhar para o alto. Aí o oleiro vem e sustenta ele. E aí, queridos, eu achei isso tremendo, essas ilustrações. Eu passei a semana pesquisando, me dediquei nessa pregação, fui atrás de imagens, fui atrás de informação. Para quê? Para que você entenda melhor como é que funciona, como Deus é santo, como Deus é justo, como Deus é sábio. E por que Ele mandou o profeta ir justamente na casa do oleiro? Por causa disso. Porque tem um paralelo muito grande com a nossa vida. Tem um paralelo muito grande com a gente. E esse barro, irmãos, quando ele sai do local que ele é arrancado, ele não já vai direto para a roda, para ser feito a panela, para ser feito o jarro, para ser feito o enfeite. Ele vai para dentro de um tanque com água. No dia seguinte é que o oleiro vai pegar ele de novo e vai apalpar para ver se ele está bom. Porque dependendo da absorção dele, da água, para ficar no ponto, tem barro que pode ficar dias dentro da água amolecendo. Por fora ele parece mole, mas dentro ele é duro como pedra. E eu não sei se você já pegou um pedaço de barro assim. Se você não pegou um pedaço de barro, o Espírito Santo me traz uma ilustração agora da mandioca. A mandioca cozida, quando ela encroa, você por fora, você parece que ela está boa, mas quando você morde dentro, parece que ela está crua. É isso, né? É isso que acontece com o barro. Ele é tirado e ele é levado para aquele lugar, é molhado, jogado numa água. Ele foi tirado da lama, do fundo do poço, mas ele não amolece, ele não presta para fazer nada. Aí aquele barro é descartado. Aí lá vai o oleiro atrás de outro barro, né? Porque o barro não absorveu. Então, vocês estão entendendo aqui o que é que Deus estava mostrando ao profeta? Ele estava dizendo, olha Jeremias, esse povo de Judá, esse povo de Jerusalém, é como esse barro, é como o trabalho desse oleiro. É um povo que parece por fora, parece ser religiosos, mas por dentro o coração deles está duro, como esse barro ali. Como aquele barro que não deu para fazer nenhum vaso dele. Esse povo, na verdade, é isso aí, Judá e Jerusalém. Por isso que nós lemos aqui que Deus falou, eu estou preparando, tem Bíblia, irmãos, que é mais contundente. Eu estou preparando uma desgraça para vocês. Tem Bíblia que fala assim, eu acho que na minha Bíblia está desgraça, se eu não estou enganado. Quer ver? Deixa eu olhar aqui, porque a gente leu ali.
Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai vossos caminhos, vossas ações. Ora, pois, agora fala aos homens, tal. É o 8? Deixa eu ver aqui o 8. Se a tal nação contra a qual falasse converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que havia pensado fazer-lhe. Não. Tem lugar que é desgraça, né? Tem lugar que está desgraça. Deus está preparando, irmãos. É o 11, né? Está preparando uma desgraça. Mas se a pessoa ou a nação se arrepender, Deus também não faz o mal que ele havia planejado. Então Deus falando isso para o profeta, vai lá, fala com esse povo que está com o coração endurecido, talvez eles se arrependam dos seus pecados. Então, irmãos, Deus nos faz entender que muitas pessoas estão na igreja assim, aparência de crente, mas o coração dentro é duro como pedra. Às vezes a gente olha para a pessoa que está lá fora e diz, nossa, como o meu parente tem um coração duro, mas e o seu coração? E o meu coração? Porque o coração verdadeiro, o coração duro, é aquele que está sendo molhado constantemente. Molhado como, pastor? A palavra de Deus é a água que te amolece. Constantemente, e ainda assim o coração não amolece. A pessoa continua no seu mau caminho. Continua nos seus maus desígnios. Então essa água que é Jesus, irmãos, ela já está trabalhando na tua vida e na minha. Deixa o Senhor amolecer teu coração, quebrar a dureza. Quando você vier aquele sentimento de não querer perdoar, recua e fala, Deus me ajuda porque eu não consigo. Quando vem aquele sentimento para não falar com outro irmão, recua. Não dá vazão, porque se você dá vazão para Satanás, ele destrói tua vida, por causa do orgulho. O orgulho que habita no nosso coração faz com que esse barro fique assim, duro, endurecido, coração duro. Pois bem, irmãos, é assim que Deus faz na igreja. É isso que Deus vai fazer conosco. E tem gente, irmãos, que chega na igreja desconfiado. Tem gente que ele demora a confiar em você. Tem gente que chega, te olha de lado. Tem gente que vem, todo mundo que vem para a igreja, a maioria já vem armado. Fala assim, eu vou. Mas aquele pastor não vem com o negócio de falar que é aceitar Jesus, porque eu já tenho Jesus. Eu vou continuar do jeito que eu estou, porque eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. É o crente Gabriela. Então, nasci assim, vou morrer assim. Por que crente Gabriela? Não é por causa daquela música lá, da Gabriela, que diz que nasceu assim e vai morrer assim. Então, tem gente que chega todo armado na igreja, não quer mudar. Mas, meu irmão, pensa bem. Você só fica no lugar se você der lugar. Você só muda se você permitir. Se você deixar Deus trabalhar. Se você abrir seu coração. Ontem eu assisti um filme muito bonito, chamado Ressurreição. Não sei se vocês já assistiram. É um filme diferente. Não é falando da ressurreição, é falando da ressurreição, mas ele fala dos bastidores, não está na Bíblia a história. É falando a história do tribuno que viu Cristo morrer. Eu achei magnífico, até me emocionei com o filme. Lindo o filme. E tem a ver com isso aqui que eu estou falando para você. Porque Jesus falando para aquele homem, abre teu coração. Abre teu coração. As respostas que você está procurando, você ainda não encontrou, porque você não abriu o seu coração. Sabia, irmãos? A resposta que você está procurando não encontrou ainda, porque você não abriu o seu coração. Não está deixando Jesus penetrar e tomar conta de todas as áreas da tua vida. Tem áreas da nossa vida que ela está dura, ela está endurecida, e você se recusa a deixar Deus trabalhar ali. Sabe o que é se recusar? Deus está dizendo, abre o coração, perdoa aquela pessoa. Não vou perdoar. Ela não fala comigo, eu também não falo com ela. Coração fechado. Coração fechado. Brigou com a esposa, se recusa a perdoar a esposa.
Com o esposo é a mesma coisa, não vou perdoar, ele quem tem que chegar até aqui. Tira, querido, esse orgulho do teu coração, dá espaço para o Espírito Santo trabalhar, deixa Jesus te moldar, porque, irmãos, é praticamente impossível trabalhar com barro duro, é praticamente impossível, mas não é caso perdido. Né? Eu até falei que ele descarta o barro, ele vai atrás de um barro melhor. Mas eu lembrei do que o oleiro lá falou. Ele falou assim, não, mas não é barro perdido, não. A gente vai tentando trabalhar com ele. Ele dá trabalho para o oleiro. Porque o oleiro tem que parar toda hora, tem que tirar as pedras dele. Aí quando a roda está girando, que ele vai pondo as mãos aqui, vai afinando o vaso, aí ele encontra uma pedra. Aí o vaso começa a se desfazer. Aí ele para a roda, tira aquela pedra e continua de novo. Então dá trabalho. Dá trabalho, não é? Então, irmãos, deixa o Senhor trabalhar dentro de você, para que você seja um barro bom, para que você venha gerar vasos bonitos, seja um vaso de honra, para que você seja um vaso de honra e não de desonra. Porque o crente que sabe o seu posicionamento em Cristo e ele não está posicionado, ele traz desonra e vergonha para a vida dele e para a igreja onde ele frequenta. Então você veja que qualquer coisa que eu e você fazemos pode ser desse tamanho, ela se torna desse tamanho. Agora quem está aí fora não, faz o que quer, porque como o presbítero Davi pregou aqui, porque muita gente que está em cima do muro já é do diabo, né? Já é do diabo, porque o muro é dele, mas nós temos que nos posicionar. Então, amado, tem pessoa que está com esse coração endurecido, como esse barro, e está cheio dessas pedrinhas que está impedindo o oleiro de trabalhar na tua vida. E essas pedrinhas, elas são o quê? Elas são ressentimento, ira, falta de perdão, relacionamento rompido com alguém, são pedras dentro de nós que está impedindo do oleiro trabalhar na nossa vida. E essas impurezas precisam ser retiradas para quê? Para que o barro se torne um barro puro, né? Então deixa eu te falar, irmão, você foi planejado por Deus. Você foi planejado por Deus antes de você nascer. Amém? Você foi planejado. Salmo 139 diz que o Senhor te conhecia antes do ventre da tua mãe. Talvez nem você enxerga você tendo tanto valor como Deus vê esse valor em você. Davi, ele não imaginava que ia ser rei. Mas Deus falou para Jessé, cuida bem desse menino aí, porque esse aí será um grande homem, guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, e esse é aquele que eu me agrado. Então hoje é um dia apropriado para nós falar disso, irmãos. Hoje é dia dos pais, aqui tem alguns pais. O presbítero Davi, o irmão Cosmo, Fernando, eu, quem mais? Né? Então, irmãos, nós que somos pais, nós temos pais e mães, né? Envolve mães também. Nós temos que nos lembrar disso aqui. A sua criança é preciosa, seu filho é precioso. Trata seu filho da melhor forma que você puder, porque ele não é teu, você é mordomo do Senhor. Você está cuidando do seu filho e preparando ele, sua filha, para ser vaso de honra, para ser usado na presença do Senhor. Orienta teus filhos, oriente seus filhos na profissão que eles têm que seguir, porque o jovem, ele tem muito sonho, irmão, quer ser famoso, quer fazer 1001 coisa, um dia quer ser artista, um dia quer ser artista de circo, outro dia quer ser o youtuber, outro dia quer ser, sabe lá Deus o quê. Mas você fala, você nasceu para ser vaso de honra e para honrar o nome do Senhor. Amém? Orienta teu filho. Dia dos pais é para isso, irmãos. Eu nem imaginava como Deus estava trabalhando na minha vida. E eu pensando na minha vida, nos dias que eu vivi lá atrás, o cuidado de Deus passo a passo. Passo a passo, porque Deus estava forjando o meu caráter e querendo um propósito comigo. Nem meu pai nem minha mãe sabia jamais que um dia Deus ia me chamar para o ministério pastoral.
mas Deus aprove a Deus fazer isso. Amém, irmãos? Então, irmãos, as pessoas não viam Davi como rei, mas Davi foi forjado para ser rei, um homem segundo o coração de Deus. Outra pessoa que não se via como profeta era Jeremias. Capítulo 1 de Jeremias, quando Deus chama Jeremias, ele vai dizer: Senhor, eis que eu não passo de uma criança. E aí Deus fala para Jeremias o quê? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. E aí ele continua: quando eu disser que é para você falar contra uma nação, para eu arrancá-la ela, você vai falar, que é para derribar, você vai falar, se é para erguer, você vai falar, e por aí vai. E o profeta aceitou o desafio. Irmãos, pensa num homem que sofreu, foi Jeremias. Outro dia o presbítero Davi, se eu não estou enganado, não, Davi, foi você que falou aqui, né? Sofreu demais, demais. Se você quer compreender melhor o sofrimento dele, lê depois o livro de Jeremias, Lamentações também, que foi ele que escreveu. Pensa num profeta que chorava na presença de Deus, era um homem quebrantado, mas quanto mais quebrantado ele era, o homem também era sofredor. Mas eu tenho certeza que hoje ele não lembra das coisas passadas, porque ele está no lugar de excelência. Irmãos, é isso que nos consola. Quando eu penso em partir desse mundo, dá tristeza de pensar de deixar a tua família, dá. Mas o que vem dentro de você é: meu Deus, me recebe nas mansões celestiais. Porque passar uma eternidade longe do Senhor é horrível, deve ser horrível. Eu não quero nem imaginar. Então, você, irmão, foi forjado por Deus. Você é o que a Bíblia diz que você é, que a Bíblia declara que você é, e não o que você pensa. O oleiro estava dizendo: eu já tinha um projeto para você antes de você nascer. E aí, irmãos, eu li um capítulo de Juízes, né? Juízes capítulo 2, que eu li essa semana, eu achei muito interessante, se encaixou certinho aqui dentro. Por quê? Diz ali que depois que Josué morreu, o povo se corrompeu totalmente. E aí veio uma geração que não ouviu falar dos feitos de Deus. Por quê, irmãos? É importante nós pregar para nossas crianças e filhos. Porque se o Fernando e a Michele não pregar para a Mariana, quando a Mariana crescer, e isso é rápido, viu, irmãos? Você pensa que demora? Já vai ser uma pessoa que está aí no mundo sem ter a base, sem conhecer quem é Jesus. E naquela época a tradição era passada de pai para filho somente falando. Era tradição oral, falada. E nasceu toda uma geração que nem sabia do que Moisés fez, que Deus fez através de Moisés, nem através de Josué, porque o povo se esqueceu. E o povo começou a adorar as nações, os deuses das nações vizinhas, que eram Astarote e Baal, que eram os deuses cananeus. E aí Deus teve um remanescente daquele povo que não aguentava mais. O povo começou a ser oprimido pelos sírios, né? A Síria começou a oprimir, e aí clamou a Deus, e Deus teve misericórdia daquele povo. O que é que Deus fez? Deus levantou um homem chamado Otniel. Otniel foi o primeiro juiz que Deus levantou ali. Otniel, ele lutou para derrotar aquele povo, dos sírios lá. E quem era Otniel? Otniel tinha referência, ele era filho de Caleb. Caleb foi aquele que andou com Josué. E o Espírito do Senhor era sobre Otniel, e ele derrotou de tal maneira aquela opressão que veio sobre ele. Se eu não estou enganado, o nome do rei foi ele que derrotou Cusã-Risataim. Ele derrotou esse rei, e aí Israel acabou tendo paz por 40 anos, depois desse juiz, por causa de um remanescente que clamou. Deus ouve o teu clamor. Se a tua casa está perdida, se o teu bairro, se nossa nação parece perdida, clama que Deus ouve o teu clamor. Deus está nos ouvindo, irmãos. Eu e você, nós somos o remanescente de Deus.
E aí depois disso a terra sossegou esse tempo. E aí, amado, passou esses 40 anos, o povo se rebela de novo. 40 anos depois, outra geração rebelde. Aí mais uma vez o povo clama. Aí dessa vez se levantou os moabitas. O rei de Moabe, Eglon, se levantou para destruir mesmo. Veio para arregaçar tudo. Aí Deus levantou um outro camarada chamado Eude. Eude foi o segundo juiz. E aí esse Eude, diz que esse Eude ele era terrível, ele era canhoto. E ele armou uma armadilha para o rei dos Moabitas. E aí ele falou para ele assim, fez uma espada, colocou na coxa dele aqui, pôs embaixo daqueles vestidos que os homens usavam. E aí ele falou, rei, eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Aí o rei mandou todo mundo sair. Quando o rei encostou nele, ele arranca a faca, ele tinha colocado lá de perna direita. Como ele era esquerdo, eu imagino a cena, né? Ele arranca a faca da coxa dele e crava no peito do rei, né? Ele mata o rei e diz que as entranhas dele saiu para fora, né? No peito, e rasgou ele. Então assim, Deus usava homens ousados, Deus levantava homens ousados. Parece bárbaro, né, irmão? Nossa, mas Deus usou isso. Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. A opressão sobre o povo dele estava demais, mas o remanescente clamou. Pensa nisso, eu sou remanescente. Senhor, escuta o meu clamor nesta noite. Pensa nisso, irmãos. Depois disso, 80 anos a terra sossegou. 80 anos, é uma geração inteira, né? 80 anos é muito tempo, é o tempo que uma pessoa vive praticamente hoje. E aí depois disso, irmãos, mais uma vez o povo pecou de novo. Deus levanta quem? Uma mulher. Olha, vocês mulheres são valorosas. Vocês não precisam ficar medindo força com homem e ficar defendendo o feminismo aqui não. Falando mal de homem não, porque os homens, alguns homens podem achar vocês inferiores, mas Deus sabe o teu valor. Deus levantou Débora, mulher profetisa, filha de Lapidote, e Débora embaixo da palmeira julgava com sabedoria, diz que todo Israel ia atrás de Débora para que Débora salvasse aquele povo, desse conselho. E aí Débora manda o comandante dela ir lá, Baraque. Vai lá, enfrenta Jabim, o rei de Canaã. Ele falou, eu não vou não, só vou se tu for. Aí Débora falou assim, eu vou, mas essa honra não será tua. Pelas mãos de uma mulher, Deus vai entregar ele nas mãos dessa mulher. Aí a gente, quando lê o texto, irmão, você pensa que é Débora quem vai matar ele. Não foi. Foi uma mulher chamada Jael. E o homem chegou e ela mandou ele se esconder dentro da tenda dela. E aí ela cobriu ele com um pano, ela deu leite, que ele estava com sede. Ela deu uma botija de leite, ele se perseguido, acuado pela perseguição que Débora fez contra ele. Aí ele ficou lá na tenda coberto, ela veio caladinha de noite com uma estaca, colocou na cabeça dele e cravou. Bateu em cima daquela estaca que estourou os miolos dele. Outra mulher que Deus usou ali. Então, depois mais 40 anos de sossego na terra. Mas pastor, por que tudo isso? Você vai falar juiz por juiz? Não. Eu vou parar no próximo agora, Gideão. Gideão foi chamado por Deus para ser outro juiz depois de Débora. E Gideão, irmão, foi aquele que fez os testes. Foi domingo passado, Davi, que você falou aqui? De Gideão? Foi você não, né? Foi Abimael. Ele falou dos testes de Gideão. Não sei se vocês perceberam. Quem já conhece a história sabe. Ele falou de um jeito bem breve, mas dá para você perceber. Ele estava falando de Gideão. Gideão foi chamado. E o povo estava sendo tão oprimido pelos os midianitas, que Gideão era o único que, apesar do medo, ele estava batendo trigo lá, colhendo trigo no lugar onde se pisa uva. Escondido, mas ele estava. E aí Deus falou, chamou ele, né? Um varão valoroso. Chamou ele para fazer a obra. Ele falou, eu? Mas Senhor, eu sou o mais pobre, eu sou o menor de todos.
sou o mais novo da minha família é a mais pobre, minha tribo é a menor de Israel. Deus falou, não, é você que eu quero, homem valoroso. Deus conhece o teu valor, irmão. Deus conhece o teu valor. Então, se você tem achado que você não tem valor, que você não consegue fazer algo, que você é desprezado, ou que Deus já te esqueceu pelo que você está passando hoje, não desanima, porque Deus sabe quem você é, Deus conhece teu coração, Deus conhece tua estrutura, Deus está trabalhando no teu caráter, e Deus falou, não, é você que eu quero. Eu não te vejo assim. Eu te vejo uma outra pessoa, e é através de você que eu vou livrar Israel. Talvez Deus tenha um trabalho tão grande para você aí, aqui, e você não está entendendo. Talvez Deus tenha um ministério que Ele quer desenvolver com você aqui neste lugar, e você ainda não entendeu. Talvez Deus está falando para você fazer algo na tua vida pessoal mesmo, e você não tá encarando porque você se acha incapaz. Mas o Senhor está te capacitando. O Senhor está colocando ferramentas na tua mão. E a maior ferramenta você já tem, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, irmãos, consegue entender o tamanho do seu valor, o propósito que Deus tem com você. Deus é o oleiro, nós somos o barro, frágeis. Somos frágeis, irmãos. Frágeis demais, qualquer coisa derruba a nossa vida. Mas o Senhor está conosco. Deus é o artesão, foi Ele quem te projetou. E uma coisa que eu vou te falar, irmãos, Deus, Ele escolhe a obra-prima, e Deus, Ele leva tempo para moldar. Porque Deus é paciente demais. Deus faz cada pessoa, e cada pessoa tem um valor extraordinário. Nós podemos nos parecer uns com os outros fisicamente, mas detalhes dentro de você é diferente dos que tem dentro de mim, porque nós somos peça única. Nós não fomos fabricados em série. Nós não fomos, Deus não foi colocando gente assim numa máquina e foi saindo um monte de gente, como faz com outras coisas, outras peças aí. Você foi modelado à mão. Deus te fez do pó da terra. Deus soprou um espírito de vida dentro de você. Deus colocou qualidades, habilidades, dons que outras pessoas não têm. Então não se compare com ninguém. Não fica se achando menor que ninguém. Ah, porque eu não sei falar. Ah, porque eu não sei profetizar. Ah, porque eu não sei falar em língua. Ah, porque eu não sei mexer no som. Ah, porque eu não sei tocar, porque eu não sei cantar. Mas você sabe fazer alguma coisa. Deus vai te usar para você fazer outra coisa. A Bíblia fala, procurai com zelo os melhores dons. Procura com zelo os melhores dons, que Deus vai te capacitar. Amém, irmãos? Então, amado, tem coisa na nossa vida que leva tempo para acontecer. Leva um certo tempo para acontecer, então seja paciente. Tem coisa que se Deus fizer antes, Ele estraga. Tem gente que não tem estrutura para ter dinheiro, por exemplo. Então, se Deus der dinheiro para aquela pessoa, Deus poderia estragar aquela pessoa. Tem coisas na nossa vida que está sendo moldada. Tem sentimentos que está sendo transformado. Tem situações que Deus está trabalhando em silêncio. E você está ali dizendo, Deus está demorando demais. Deus, quando é que isso vai acontecer? Felipe Seabra fala que um instrumento musical para ser feito, se eu não estou enganado, ele falou de um violino, acho que é violino. Ele falou que leva, pelo artesão fazer um violino, ele leva 2 meses. Na fábrica faz um monte de uma vez, mas o artesão ele passa 2 meses fazendo o violino. E aí ele fez uma comparação bonita que eu achei. Ele falou assim, tem gente, irmãos, que Deus ainda está fazendo violino, que é como aquele violino. Deus está fazendo ainda, fabricando, e a pessoa está dizendo, e cadê o som? Cadê o som? Ele está dizendo, calma,
Eu ainda estou na parte do instrumento, eu ainda não coloquei as cordas, não tem ainda um som, porque está sendo trabalhado. Então, irmãos, não desanima. Se tem alguma coisa na tua vida que que Deus quer mudar, vai mudar. Você está pedindo? Você está se esforçando? Se tem alguém na tua casa, na tua família que ainda não mudou, você está orando e apresentando essa pessoa diante de Deus, porque a mudança vai acontecer. Deus está trabalhando. O problema é que muitas vezes a gente reclama, mas não ora. O problema maior é que muitas vezes nós não estamos sendo crentes praticantes, como o presbítero Davi falou, mas só ouvintes esquecidiços, que como o homem natural que se olha no espelho e vai embora e logo esquece do seu rosto, como diz o apóstolo Tiago. Sabe aquela pessoa que se olha no espelho, vai embora e não lembra mais nem das particularidades do seu rosto? É isso que ele quer dizer. Gente que a palavra de Deus entra por aqui, sai por aqui e não fica nada no coração. Essa semana eu vi uma ilustração muito bonita do joio e do trigo. Não sei se foi colocado no grupo, foi no grupo, né? Vocês também viram. Eu não sabia que o joio parecia tanto, eu já tinha pregado tanto sobre isso, mas eu não sabia a semelhança com o trigo, não é? Demais. E a semelhança, e a diferença maior é quando ele é friccionado, esfregado na mão, o trigo deixa um punhado de sementes e o joio só tem palha. Então, querido, nós somos trigo de Deus. Nós não somos joio. Você é trigo de Deus que dá fruto. Se você ainda não está dando esses frutos, fala: Deus, eu quero ser frutífero. Eu quero ser frutífera na casa do Senhor. Mas avança, querido, avança, porque Deus está fazendo de você um vaso novo. Ele faz um vaso novo. E outra coisa, você vai perceber no texto que o vaso, em certo momento, ele foi quebrado, né? O versículo 4, como o vaso que se fazia de barro e quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parece bem aos seus olhos fazer, pareceu bem. Então, irmãos, tem vaso que está rachado. Então tem vaso que ele está com rachadura. Um vaso com rachadura, ele perde o seu valor e ele não retém água. Em outras palavras, acho que você já entendeu, vaso rachado, o Espírito Santo de Deus, ele não consegue fazer a obra que ele quer na tua vida. Deus não consegue trabalhar na vida de um vaso rachado. De uma pessoa que está cheio de coisas na vida dela e ela não deixa, o vaso está rachado. O vaso está rachado assim, deixa. Outra coisa legal que eu achei, eu ri tanto, irmãos, eu ri que eu rolei sozinho em frente ao computador. Felipe Seabra falou assim: irmão, duas coisas que ele falou que eu ri, que ele é muito engraçado. Ele é cearense, ele é pastor lá em Fortaleza. Aí ele falou assim: irmãos, eu vou contar uma história para vocês, ela não é verdadeira. Aí ele falou: aconteceu lá no meu trabalho. Aí eu caí na risada, né? A história não é verdadeira, mas aconteceu no trabalho dele, né? Aí ele fala de um cara que sempre chegava atrasado no serviço. Mas o cara era super competente. Porque Felipe Seabra, ele trabalhava fazendo gráficos e cenários assim, para colocar computação gráfica. E ele disse que lá nessa empresa que ele trabalhava, tinha um cara que passava 2, 3 semanas para entregar um trabalho. E aí as pessoas diziam: deixa ele, né? Ele é competente, mas pelo menos essa semana ele trouxe o trabalho. Aí disse que passava um tempo, aí vinha mulher ligando lá, o cara brigava em casa, a mulher colocava ele para fora de casa. E aí, irmãos, disse que esse cara foi levando a vida assim, mais de 10 anos, ficou lá, e a empresa sempre pensava de mandar ele embora, mas quando ele entregava um trabalho, dizia: não, deixa, ele está dando conta. E aí ele falou: tem gente que é assim. O vaso, ele precisa ser quebrado. Porque se ele continuar com rachadura, ele vai ficar 10, 15 anos um vaso ruim. Aí ele fala até assim, né? Depois que uma pessoa dessa
pega uma doença que não tem cura. Quando a mulher abandona, que não olha nem na cara dele, o camarada vai reclamar. Reclamar de quê? Porque ele vai chegar no fundo do poço. E tem situação, irmãos, que é preciso a pessoa chegar no fundo do poço para a pessoa acordar. Então é necessário o vaso ser quebrado. Deus está forjando um vaso novo na minha vida e na tua. Nós estamos em processo. No dia que nós parar de crescer desse processo, é porque a gente já morreu, foi para a glória, já é perfeito. Mas até lá nós estamos em processo. Nós estamos sendo forjados vasos novos. E aí, irmãos, deixa Deus trabalhar, dá lugar. Talvez você está sofrendo porque hoje você está se sentindo como um vaso quebrado. Vaso quebrado é quem fugiu do propósito de Deus. Vaso quebrado é quem fugiu do propósito de Deus. Se você foge do propósito de Deus, você fica como um vaso quebrado, porque você não está fazendo a vontade de Deus. Então deixa Deus fazer de você um vaso novo. Dói essa quebradeira? Dói, mas deixa Deus fazer, Ele sabe o que faz. O Senhor sabe o que faz. E aí, irmãos, o que nós entendemos, é melhor você ser quebrado nas mãos do oleiro, que é Deus, do que você ser quebrado pelo mundo. Ser quebrado lá fora, sem Deus. Se o vaso quebra na mão do oleiro, tem conserto. Ele faz outro. Então é melhor que Deus esteja te quebrando hoje, o sofrimento que você passa hoje, as angústias que você passa hoje, na presença de Deus, do que você estar longe da presença dEle. Do que ser quebrado lá fora. Porque Deus é um Pai amoroso. Lucas capítulo 11 vai dizer, qual é o pai que se o filho pedir um peixe, ele vai lhe dar uma serpente? Se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Nenhum. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu lhes dará coisas melhores. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe como trabalhar na tua vida e na minha. E para concluir, irmãos, portanto, é preciso que às vezes nós possamos ser quebrados para que a gente volte para o lugar certo. Para que a gente volte para o rumo certo. E se Deus não tomar essa providência por nós, irmãos, nós nos perdemos. Porque nosso coração é enganoso. O próprio Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. Então, essa ilustração do vaso é para nós, né? O vaso é eu e você, todo mundo já percebeu. O oleiro é Deus. E a palavra de Deus é a água que vai amolecer o nosso coração, que vai amolecendo o barro, vai nos tornando mais moldáveis, mais maleáveis, mais tolerantes, né? Seja mais tolerante. Seja mais tolerante com as pessoas. Você é cristão, eu sou cristão. Às vezes nós somos muito intolerantes. Às vezes até mais do que um ímpio. De uma pessoa que não tem aliança com Deus. Não é verdade? Então, irmãos, Deus é soberano. Nesse processo de transformação, lembre-se, tem também a sua participação e a minha. Nós precisamos ser moldados por Deus. Nós precisamos dar lugar. O problema não é Deus te ajudar, é você querer ser ajudado. É eu e você querer ser ajudado. Há pessoas que se acostuma tanto a viver com essa vida torta, como foi falado aqui, que a pessoa não quer mudar. Deixa Deus mudar a tua vida. Amém? Deixa o oleiro trabalhar no teu coração. A minha oração é que eu e você sejamos moldáveis, em nome de Jesus.